A paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder ministrar a palavra de Deus para você. Tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração, Deus vai te dar sabedoria. Nesse dia nós estamos mergulhados nesse livro de Provérbios, crendo que Deus nos dá sabedoria. Espírito de sabedoria, há um sopro de sabedoria a ser liberado na sua vida. E não é por acaso que você está aqui. Com certeza Deus te trouxe aqui para te encher de um saber espiritual, como nós temos falado, de uma inteligência espiritual que Deus está concedendo a você através desses textos poderosos da palavra de Deus, do livro de Provérbios. E hoje nós vamos falar do capítulo 10. Que capítulo poderoso, em que vamos falar da diferença entre o justo e o perverso. E como Deus tem promessas para nós que somos justos, justificados em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nessa hora nós apenas abrimos a nossa mente, o nosso coração, para receber a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é transformadora. Senhor, fala conosco, ministra a nós, dá-nos espírito de sabedoria, de revelação do pleno conhecimento da Tua verdade. Em nome de Jesus, nós quebramos toda resistência espiritual e declaramos vida. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Que capítulo poderoso. Vocês vão ver como Deus se move nesse capítulo, como tem princípios espirituais, como Deus faz diferença entre o justo e o perverso, aquele que é sábio do que aquele que é insensato. Então nós estamos aqui para adquirir a sabedoria do Senhor, não é? O princípio da sabedoria, com certeza, é adquirir a sabedoria, é buscar conhecimento, é aprender do Senhor. É isso que nós estamos fazendo aqui nesses dias, aprendendo do Senhor, recebendo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Versículo 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato, ou seja, que é tolo, que é estúpido, que é arrogante, é a tristeza de sua mãe. Então, se você tem sido sábio, você vai ser alegria para o seu pai e para sua mãe. Você vai alegrá-los. Por quê? Porque você está andando na sabedoria. Mas aquele filho que é insensato, que é tolo, ele traz tristeza. Então nós queremos ser filhos, com certeza, que trazem alegria para os nossos pais, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui, aprendendo da sabedoria de Deus, para não sermos tolos, não é verdade? Para que Deus nos capacite, não é? Os tesouros da impiedade nada aproveitam, não é? Aqueles dinheiro adquirido com maldade, com engano, isso nada aproveita, mas a justiça livra da morte, ou seja, o caminho justo nos livra da morte, andar pelo caminho correto nos livra do mal, entende? Por isso é que nós precisamos aprender do Senhor, por isso nós estamos aqui para receber a instrução do alto. Versículo 3, o Senhor não deixa ter fome o justo. Uau! Então, o Senhor é aquele que abençoa o justo. O Senhor é aquele que não deixa ter fome o justo. Então você vai ver que nesse capítulo 10 aqui, você vai ver várias menções acerca do justo. Ah, pastor, mas eu erro, eu tenho falhas. Não, a sua justiça veio por meio de Cristo. A Bíblia diz lá em Coríntios que Deus o fez pecado, não que Jesus tenha pecado, mas ele carregou o nosso pecado. Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos agora justiça de Deus. Em Romanos diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se nós fomos justificados, nós agora somos justos. Você pode declarar isso, eu sou justo. Você pode escrever aí, eu sou justo, nessa fé, porque quando nós lermos o versículo aqui, eu vou escrever aqui também, porque eu creio nisso, eu sou justo. Eu estou dizendo, estou declarando aquilo que eu creio. Estou declarando aquilo que é verdade para mim.
Então, a nossa justiça hoje é adquirida pela fé no que Cristo fez. E por causa disso, nós somos justos, e como justos, então, nós vamos desfrutar dessas promessas. Então, está escrito que o Senhor não deixa ter fome o justo. Então, eu vou me apropriar-se disso. Mas ressarcha, ou seja, impede a avidez dos perversos, impede os desejos do perverso. E olha a diferença. Versículo 4. O que trabalha com a mão remissa, ou seja, com a mão negligente, frouxa, empobrece. Mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Então isso é bênção, isso é a palavra de Deus. Então nosso trabalho tem que ser com diligência. Que Deus nos capacite para vivermos na diligência, fazendo o que tem que ser feito todos os dias. Ok? O que ajunta no verão é sábio. Ou seja, tem um tempo para colher. É o tempo do verão. Tempo de verão é tempo de colher. Então o que ajunta no verão é filho sábio. Mas o que dorme na cega, ou seja, na colheita, é filho que envergonha. Ou seja, existe um tempo de colher. E nesse tempo de colher, você tem que colher. Nesse tempo de trabalho, você tem que trabalhar. É assim que funciona a vida. E é isso que Deus está nos ensinando aqui. Precisamos colher no tempo da colheita. Precisamos nos levantar para fazer o que tem que ser feito. Em nome de Jesus. Amém? 6. Sobre a cabeça do justo. Mais uma promessa ao justo. Sobre a cabeça do justo. Você é justo. Amém? Sobre a cabeça do justo, há bênçãos. Aleluia. Há bênçãos de Deus sobre vocês. Aleluia. A bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então, a bênção, sobre a cabeça dos justos, há bênçãos. Uau! Então, nós temos bênçãos. Nós somos abençoados. Aleluia. Quantos são abençoados em Cristo Jesus? Então, nós somos benditos, somos abençoados. Mas na boca do perverso mora a violência. Você vai perceber que nesse capítulo 5, nesse capítulo 10, você vai perceber que a Bíblia fala muito daquilo que fala, do que nós falamos, dos lábios, da boca. Então, da boca do perverso mora o quê? A violência. Por quê? Porque a boca só expressa que está cheio o quê? O coração. Se o coração está cheio de violência, com certeza a boca vai liberar palavras de violência, palavras de morte, e o resultado, consequentemente, vai ser de morte. Por isso nós estamos aqui sendo cheios da palavra, do Espírito, enchendo nosso coração da sabedoria, porque também nossos lábios falarão da sabedoria. Nossos lábios também irão proclamar, dizer, declarar palavras de vida. E a consequência disso é que vamos ter vida. Aleluia. Então, por isso nós falamos. Por isso tem momentos em que eu falo para você falar, para você declarar, porque você precisa lançar no mundo espiritual essas palavras de vida. Outra promessa aí para o justo. A memória do justo é abençoada. Ou seja, vão lembrar de você como alguém abençoado. Você vai ser lembrado como aquele que foi abençoado por Deus. O justo é abençoado em nome de Jesus. Mas o nome dos perversos cai em podridão. Ou seja, no nome daqueles que são criminosos, daqueles que estão ali cheios de culpa por causa do pecado, são pecadores, eles caem em podridão. Mas nós vamos ser lembrados como aqueles que foram abençoados em nome de Jesus. Versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos. Então quem é sábio, retém, aceita os mandamentos. Mas o insensato de lábios, ou seja, o tolo, estúpido de lábios, vem a arruinar-se. Ou seja, cai em ruína. Então, o sábio, ele retém. Você está aqui, você é sábio. Pelo fato de você estar disposto a ouvir, disposto a aprender, disposto a receber, com certeza isso aí é sinal de alguém que é sábio, que está adquirindo o quê? A sabedoria. Então, o sábio de coração aceita os mandamentos. Essa palavra sábio tem quase 50 vezes, aparece quase 50 vezes no livro de Provérbios. Né? Se você quiser ser sábio, então com certeza você precisa ler esse livro, você precisa meditar nesse livro, você precisa ouvir sobre esse livro. Com certeza vai edificar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém?
9. Quem anda em integridade, ou seja, quem anda em retidão, faz o que é certo, anda seguro. Mas o que perverte os caminhos será conhecido, ou seja, quem faz coisa errada vai acabar sendo descoberto. Mais cedo ou mais tarde vai ser revelado esse caminho errado. Ok? O que acena com os olhos, ou seja, aquele que dá aquela piscada de malícia, de engano, traz desgosto. E o insensato de lábios vem a arruinar-se. Mais uma vez, mostra que o insensato de lábios vai cair em ruína. Por isso que nós temos que ser aqueles que são sensatos, aqueles que são sábios. Que nossos lábios saiam palavras sábias em nome de Jesus. Deus vai nos dar sabedoria. Porque se a insensatez traz ruína, a sensatez traz edificação. Se lábios que proferem coisas ruins vai produzir o mal, vai produzir a queda, a destruição, nós também com lábios sendo liberados, então palavras de vida e de graça e de favor de Deus, com certeza nós vamos edificar nossa família, nós vamos edificar bons relacionamentos, nós vamos abençoar no tempo que Deus nos dá nessa terra, em nome do Senhor Jesus, amém? Versículo 11, mais uma promessa aí aos justos. A boca do justo é manancial de vida. Olha só, a boca do justo é manancial de vida. Ele transmite vida, ele fala da graça, do amor, do favor de Deus. Ele transmite vida. E as pessoas ao seu redor são abençoadas, porque da boca dele sai vida, sai graça, sai sabedoria. Então nós precisamos ser aqueles que estamos cheios do Espírito, cheios da sabedoria de Deus, para que quando nós abrirmos a boca, as pessoas ao nosso redor sejam saciadas, sejam marcadas, sejam tocadas pelo Senhor. Então, você é justo, amém? Como nós falamos aqui desde o início, você foi justificado, você é justo. E como justo que você é aquele que traz vida, você é fonte de vida. Lembra que do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Uau! Então, na boca do justo, ou a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Esse é um texto que você pode decorar aqui do capítulo 10, né? A boca do justo é manancial de vida. Versículo 12. O ódio excita contendas. Então, quando há ódio, então vai gerar o quê? Brigas. Então, não permita o ódio na sua vida. Agora você é cheio do amor, né? Mas na boca do perverso, não. Mas o amor cobre o quê? Todas as transgressões. Então, quem ama, perdoa, em outras palavras. Quem ama, ele então anda segundo a milha. Quem ama, ele libera outra pessoa. Não guarda o rancor, não guarda o ódio. Né? A Bíblia diz lá, 1 Pedro 4:8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Uau! É o amor, porque Deus nos amou, Ele então nos perdoou naquela cruz, aleluia, e agora como aqueles que também amam, porque foram amados, também perdoam. Então, se você quer ser sábio, então perdoa. Se você quer andar na sabedoria, então saiba de uma coisa, andar em sabedoria é andar em amor. E andar em amor significa perdoar. Olha só, eu vou repetir. O ódio excita contendas. Por que às vezes nós permitimos as brigas? Porque às vezes nós estamos permitindo também o ódio. Então, e mais ainda aí fora no mundo, você vê o ódio que produz brigas, confusões, destruições. Mas nós somos do amor. Porque Deus é amor. E esse Deus que é amor habita em nós. E esse Deus que nos perdoou nos ensina a perdoar. Por isso nós evitamos brigas. Por isso que nós evitamos contendas. Por quê? Porque quem ama, perdoa. Uau! Abre mão, pede para que o outro ganhe. O amor faz coisas extraordinárias. Por amor, Jesus se entregou. Perdeu para que nós ganhássemos. Não é verdade? Então, quando nós também amamos, nós muitas vezes vamos perder. Para quê? Para que o outro ganhe.
E com certeza o reino de Deus ganha. Quando nós aprendemos a perdoar. Aleluia. É sabedoria, viu? Perdoar. Não porque a pessoa merece, porque nós também não merecíamos e Jesus nos perdoou. Amém? Nós simplesmente liberamos o perdão para aquelas pessoas que nos feriram. Versículo 13. Nos lábios do prudente, ou seja, daquele que é inteligente, daquele que é discreto, daquele que tem discernimento, se acha sabedoria. Então você vai perceber que aquele que tem prudência é porque encontrou a sabedoria. Teve um encontro com a sabedoria. Né? Ontem nós falamos do convite à casa da sabedoria. Né? Quando nós vamos para a mesa da sabedoria e aprendemos a sabedoria. E quando nós recebemos a sabedoria, nossos lábios vão ser de prudência. Ok? Vão ser inteligentes. Então, nos lábios do prudente se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Então, a disciplina é para aqueles que não têm juízo. Né? Estão andando pelo caminho errado. 14. Os lábios entesouram, os sábios entesouram o conhecimento, porque eles valorizam. Então eles entesouram o conhecimento. Mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Mais uma vez, a boca que leva à ruína. Pois veja que aquele que anda pelo caminho errado, que é cheio de morte dentro de si, ele vai proferir morte. E o resultado vai ser ruína, vai ser destruição. Mas por outro lado, se você se enche da sabedoria, da graça de Deus, do Senhor, você também vai proferir palavras de bênçãos e de vida sobre você, sobre sua casa, sobre aqueles que estão ao seu redor, e o resultado vai ser edificação. E vai ser glória para o nome do Senhor. Amém? Então, é sabedoria você adquirir, então, conhecimento. Versículo 15, os bens do rico são a sua cidade forte, é sua proteção, sua segurança. A pobreza dos pobres é a sua ruína. Né? Então não é o propósito de Deus. Não é a pobreza. Com certeza a Bíblia diz que Deus se fez pobre para que nele fôssemos ricos. Entende? Então agora, nós estamos falando também somente de dinheiro. Estou falando de uma vida espiritual rica no Senhor, não é? 16. A obra do justo, mais uma promessa do justo. A obra do justo conduz à vida. E o rendimento do perverso ao pecado. Então, o que nós fazemos, porque nós somos justos, então nós somos conduzidos à vida. Então nós vamos ter uma vida abundante, porque nós somos justos. Quantos justos temos aqui? Quem é justo? Eu sou justificado. Eu sou justo em Cristo Jesus. Ok? Versículo 17. O caminho para a vida, então se você quer caminhar pela vida, uma vida realmente que vale a pena ser vivida, então o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Uau! É o que está aqui recebendo. Eu guardo o que eu estou ouvindo. Eu guardo o que eu estou aprendendo. Então, o caminho para a vida é o que guarda o ensino. Mas o que abandona a repreensão anda errado. Então tem pessoas que desprezam o ensino, que desprezam a correção. Filhos que desprezam o que os pais falam, a correção dos pais, vai andar por caminhos errados. Mas filhos que aprendem, mesmo que talvez naquele momento não foi nada agradável, quando os pais repreenderam, quando os pais corrigiram, né? Mesmo que ali não foi agradável, mas se ele retém, se ele guarda aquilo ali, vai ser bênção para a vida dele, né? Como eu falei ontem, no capítulo 9, né? Então, o que corrige o sábio, se você corrigir o sábio, mais sábio ele vai se tornar. Por quê? Porque o sábio, ele entende que aquela outra pessoa está fazendo porque ama, está corrigindo porque quer o bem para ele. E se ele estiver atento, se ele receber aquela correção, ele vai andar pelo caminho da bênção de Deus, caminho de vida. Então, o caminho de vida passa por você guardar o ensino, aquilo que você tem recebido, né? Versículo 18. O que retém o ódio é de lábios falsos, de lábios mentirosos, né? Esse é o que retém, o que guarda e que oculta o ódio, né? E o que difama, né, é insensato, ou seja, aquele que está falando, aquele que está fofocando, ele é insensato. No muito falar, não falta transgressão. Mas o que pondera os lábios é prudente. Então veja, cuidado.
Se você sai falando, não, eu falo tudo mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou falante. Cuidado, porque no muito falar não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. Então você tem que ter atento. Nem sempre tem que falar tudo. Ah, eu falo mesmo. Se eu ver, eu sou assim, eu sou sincero. Veja, cuidado, que essa sinceridade pode ser tolice. Entende? Essa sinceridade possa ser falta de sabedoria. Né? Então aí você se esconde como se, não, eu sou sincero, eu falo mesmo. Veja, cuidado com o que você fala. Você tem que pensar, porque às vezes você está liberando morte. Você tem que avaliar o que você vai dizer. Entende? Porque isso é sabedoria também. Isso é prudência. Amém? Prata, versículo 20. Prata escolhida é a língua do justo. Ou seja, tem valor. A língua do justo, ou seja, tem algo que está saindo de valor. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Né? Por quê? Interessante, né? Que a Bíblia fala, prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Por que a Bíblia está dizendo isso? Por que uma hora fala de língua e outra hora fala de coração? Por quê? Porque essas coisas andam juntas. O que está no seu coração vai, daqui a pouco, ser expresso por aquilo que você fala. Então, é muito importante que você entenda. Pastor, como eu sei que é aquilo que vai no meu coração? Veja o que você está falando. Se você só fala de dinheiro, é o que está cheio do seu coração. Se você só fala de férias, de viagem, é o que está no seu coração. Se você só fala de futebol, é o que está no seu coração. É simples assim. Veja o que você está falando. Veja que quando você senta com alguém, o que você fala. Entende? Se você só reclama, é o que está no seu coração. Se você só murmura, é o que está no seu coração. Mas se você fala palavras de Deus, você senta com alguém, você fala do que Deus fez, você fala do que você leu, você fala do que você está aprendendo, você fala da sabedoria, né? Com certeza é porque algo está enchendo o seu coração. Né? Nessa manhã eu cheguei aqui por volta das 15 para as 5, 15 para as 6 da manhã aqui, e então chegou ali um irmão amado, William, e também o pastor Alex, para a oração. Já estavam lá, e eu parei perto deles, né? E aí o William veio e já liberou uma palavra de sabedoria para mim, né? E já disse, olha, um homem cheio da sabedoria. Por quê? Porque ele está recebendo, ele está se enchendo da palavra, né, do Senhor, né, nesses dias da sabedoria, está liberando. É assim. Seus lábios vão liberar aquilo que você deixa encher. Aquilo que você se enche vai acabar, então, sendo transbordado na vida de outros. Então, como eu creio que nesses dias Deus está te enchendo de sabedoria, e como eu creio que você vai transbordar sabedoria a outros, muitos serão abençoados, porque você está se enchendo aqui da sabedoria de Deus. E o fato de você ser cheio da sabedoria de Deus, encher o seu coração de sabedoria, o resultado é que os seus lábios vão, de fato, abençoar, vão liberar palavras de vida e de bênção. E aí o versículo 21, mais uma promessa aí aos justos. Os lábios do justo apacentam a muitos, cuidam de muitos, abençoam a muitos. Por quê? Por que esses lábios dos justos, eles apacentam a muitos? Porque eles estão cheios disso, eles estão cheios da sabedoria, eles estão cheios da vida. E eles podem então apacentar. Mas por falta de senso, morrem os tolos. Versículo 22. A bênção do Senhor enriquece. Aleluia. Quantos querem enriquecer aí? A bênção do Senhor enriquece. E com ela, ele não traz desgosto. Quando você crê que é uma provisão vinda de Deus, então isso só vai te levar a prosperar. Versículo 23. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Veja, tem insensatos, tolos, estúpidos, que se alegram com o mal. Vê se pode. Se divertem com o mal. Para o homem inteligente, o ser sábio, que é divertimento. Uau! Para um homem inteligente, o ser sábio, isso é inteligência. Isso é divertimento, é divertido aprender, é divertido conhecer mais de Deus, é divertido, né? Você se empolga, não é?
com aquilo que você tem recebido da parte de Deus, você se alegra. Irmão, você não sabe o quanto eu já acordo, né, tão empolgado, feliz em poder já, logo pela manhã, ministrar na sua vida. Esse é meu divertimento, né? Eu me alegro. Por quê? Porque eu estou cheio disso, estou cheio do Senhor. O ser sábio que é o divertido. Uau, tem gente que acha que é algo muito, muito ruim, muito chato, né? Que crente é ser muito chato. Nossa, ele não sabe o que está perdendo. Precisa converter para ver o tanto que é poderoso a vida cristã, tanto que é glorioso nessa vida cristã no Senhor. Aleluia, glória a Deus. 24. Aquele que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo do justo Deus o cumpre. Uau! Então, aquilo que o perverso tem medo vai acabar acontecendo com ele. Por quê? Porque ele vai atrair aquelas coisas ruins de que ele teme. Mas o anelo, ou seja, o desejo do justo, Deus o cumpre. Uau! Deus vai colocar desejo no seu coração. E esses desejos do seu coração vão ser supridos, vão ser cumpridos. Deus vai fazer. Olha, eu não tenho dúvida de que essa oração sua, esse desejo seu de coisas boas, vem da parte de Deus. E Deus mesmo vai fazer questão de cumpri-los. Porque está escrito, o anelo do justo, Deus o cumpre. Nem sempre é tão rápido assim como nós gostaríamos, mas Deus é um Deus que cumpre os nossos desejos. Deus cumpre os nossos anelos. Deus é aquele que vem para fazer nas nossas vidas de uma maneira poderosa e gloriosa. Creia nisso. Creia que Deus está colocando no seu coração. É porque Ele quer fazer. E Ele vai fazer os desejos que estão no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo, mais uma promessa ao justo. O justo tem perpétuo fundamento. Ele permanece. Por quê? Porque ele está em Cristo. Ele está no fundamento. O fundamento é Cristo, é no Senhor. 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Coisa ruim. Né? Não sei se você já teve essa experiência de colocar vinagre nos dentes ou fumaça vindo nos seus olhos. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, não seja assim. É como se aquele que é o seu chefe, só de pensar em pedir algo para você, ele se irrita. Porque sabe que você ou não vai fazer, ou vai fazer de uma maneira muito difícil, ou de uma maneira muito devagar. Não seja assim. Não deixe que as pessoas tenham a má impressão de você, de que você não quer fazer, de que você não quer trabalhar, que você não quer servir. Sabe, na vida da igreja, né, às vezes nós lembramos de pessoas, mas às vezes não queremos pedir para elas, porque sabemos que há uma indisposição em servir. Mas por outro lado, quando nós encontramos alguém disposto, sábio, inteligente, que gosta de servir, nós então falamos e logo nós vemos as coisas acontecerem. Né? Pode ser também na sua casa. Tem filhos que talvez eles se dispõem mais, outros são indispostos, preguiçosos. Né? Que Deus nos dê a graça de termos filhos que são diligentes, trabalhadores, em nome do Senhor Jesus. E que nós sejamos também, em nome do Senhor Jesus. Amém? 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Mais uma vez, mostra que o estar com o Senhor, o temer ao Senhor, respeitar o Senhor, colocar o Senhor, né, como prioridade na sua vida, vai fazer com que os seus anos sejam prolongados. Bom, isso é a palavra de Deus. Nós já falamos isso várias vezes nesses 10 primeiros capítulos do livro de Provérbios. Né? 28. A esperança do justo é alegria. Uau! Ele já espera alegre. Ele já tem alegria no esperar. Né? O Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer. O que é crer? Crer é fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fato que não se vê. Ou seja, você pode ter alegria enquanto espera. Então, a esperança do justo é alegria. Você consegue esperar com alegria.
mas a expectação ou a expectativa dos perversos perecerá, porque não vai dar em nada. Porque eles esperam em coisas, em pessoas. Nós esperamos em Deus e cremos que Deus fará por nós. Aleluia. 29, estamos finalizando. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam iniquidade. Né? Então o caminho do Senhor é fortaleza para nós que somos do Senhor, somos entregues a Ele. 30. O justo jamais será abalado. Mais uma vez, jamais. Ele tem fundamento, então ele não vai ser abalado. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. 31. A boca do justo produz sabedoria, porque está cheio de sabedoria. Então ele produz sabedoria. Mas a língua da perversidade será desarraigada, ou seja, irá cair por terra, irá ser cortada. E por fim, os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Ou seja, os justos, eles têm uma palavra que agrada, uma palavra que abençoa, uma palavra que libera. Esse é o justo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que precioso esse capítulo de Provérbios, né? Capítulo 10, foi tão poderoso e abençoador, enriquecedor, que você leia novamente. Né? Eu sei que nós falamos aqui, compartilhamos, mas você, ao ler, vai ter textos que vão trazer mais luz para você, e que talvez é aquilo que você está precisando nesses dias, e você vai declará-lo. Você vai confessá-lo, você vai dizer aquilo que você crê, você vai dizer o que você acredita, o que Deus está te dando aqui, a sabedoria que Deus está te dando, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você, deixa eu orar por espírito de sabedoria e de revelação, em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de bênçãos na vida dos meus irmãos, e declarar que essas palavras são como sementes que estão entrando no coração dos meus irmãos e que vão produzir grandes resultados em nome do Senhor Jesus. Haverá sabedoria da parte de Deus aos meus irmãos, entendimento espiritual, inteligência espiritual. Pai, em nome de Jesus eu declaro, Pai, que os meus irmãos, eles têm a sabedoria dos céus, a sabedoria divina, o entendimento espiritual, o conhecimento de Deus. E eles vão viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Dos seus lábios fluirão palavras de sabedoria e de vida. Em nome de Jesus haverá uma mudança no ambiente da casa deles, porque haverá muita sabedoria na casa deles, haverá muita graça, muita vida, muita presença do Senhor, porque eles encontraram com a sabedoria do Senhor, eles encontraram com o conhecimento do Senhor. Pai, eu oro pelos meus irmãos, para que o Senhor dê a eles discernimento espiritual, abra os olhos dos meus irmãos, haja revelação e conhecimento da tua palavra, da tua verdade. Em o nome de Jesus eu os abençoo e declaro que eles têm a bênção e o favor do Senhor e a sabedoria abundante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Que a sabedoria de Deus te envolva, em nome de Jesus. E você que foi tocado, marcado por Deus com essa palavra, passe para outros, transmita a outros, mande essa palavra para outros. Com certeza o Senhor vai ser glorificado, porque nós estamos semeando, estamos plantando, estamos liberando palavras no mundo espiritual, e essas palavras vão produzir muitos frutos. A sabedoria de Deus vai nos envolver de uma forma poderosa e gloriosa. Glória a Deus pelo seu amém aqui, tantos améns aqui, aleluia. A Elaine, Nalia, Diego, Ângela, minha esposa Silvia, Otávio, Laudiceia, Andresa, a Érica, tantos irmãos preciosos aqui, que são tão amados, que Deus possa mover a Leila, o Anderson, aleluia, Murá, todos vocês. Quero declarar a bênção e o favor de Deus sobre a vida de vocês, sobre todos aqueles que estão ouvindo, mesmo depois,
e são muito amados. Fico feliz quando você para ouvir o ensino da palavra de Deus. Com certeza você vai ser muito inspirado nesses dias. E olha, vamos continuar. Vamos até o capítulo 31 de Provérbios, nesse mês de julho. Vamos nos encher de sabedoria, de uma forma gloriosa e poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês e estamos juntos. E até amanhã, se Deus assim permitir. Amém? Grande abraço.